Falar da indústria de defesa num país de tradição pacífica como o Brasil pode parecer à primeira leitura estranho, mas é importante que a gente olhe para dois aspectos. Primeiro, para garantir a paz, é importante que a gente esteja preparado para qualquer tipo de ameaça contra o Brasil, contra os brasileiros, contra o nosso patrimônio natural, que hoje é cobiçado por muitos. Segundo, que a indústria de defesa, ela não olha só para dentro das forças, apenas para as forças militares. A indústria de defesa, na verdade, ela transborda para a indústria comum, ela vai para o mundo industrial e é assim que acontece em todos os países. Aquilo que se pesquisa, seja em que força for, na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica, acaba servindo de base tecnológica para um grande salto na nossa indústria. A indústria de defesa é estratégica para o país, porque ela é uma indústria que tem alta densidade tecnológica, ela é, por definição, portadora de futuro, porque o desenvolvimento de outros setores da indústria é muito incrementado quando o país tem uma indústria de defesa forte. E, por outro lado, o Brasil tem desenvolvido uma capacidade de engenharia e de integração de sistemas que permitem que nós possamos fazer um desenvolvimento dessa indústria. Esse eu acho que é o nosso papel principal, articular os atores que estão envolvidos diretamente na base industrial de defesa, em toda a cadeia produtiva, de formas que nós venhamos a adquirir a sinergia que necessitamos. Os projetos de defesa, eles são projetos muito intensivos em capital, muito intensivos em tecnologia e mão de obra hiperespecializada. E você não forma isso no tempo de um governo. Então você tem que ter isso como um projeto de Estado. O nosso piloto, quando ele começa a sua formação lá na Academia da Força Aérea, ele começa voando uma aeronave desenvolvida e fabricada no Brasil, que é a aeronave T-25. Ele vai voar uma aeronave no que a gente chama de voo avançado, estágio de voo avançado, uma aeronave também desenvolvida e fabricada no Brasil, que é o Tucano T-27. Ele, posteriormente formado, vai para fazer a sua especialização em Natal, com duas aeronaves, o C-95 Bandeirante e o A-29 Super Tucano. E posteriormente, a sua progressão operacional, ele vai voar aeronaves desenvolvidas e produzidas no Brasil. E também, além disso, ele vai empregar bombas e mísseis desenvolvidos e produzidos no Brasil. O mercado de material de defesa no mundo é de 1,5 trilhão de dólares. Portanto, o Brasil tem ainda uma participação muito modesta. Se o Brasil tivesse, nesse segmento da indústria de defesa, a mesma participação relativa que tem no conjunto das exportações globais, nós poderíamos crescer em 5 vezes já esse número de 3 bilhões de dólares. Portanto, é uma indústria que tem um grande potencial de crescimento e de geração de divisas para o país. A indústria de defesa tem uma dinâmica que ela tem que ter a combinação de lançamento de produtos e vendas de pequenos lotes no seu país, aliada à exportação. Se você não tiver essa dinâmica, você não sobrevive. Como eu disse, raras exceções, como os Estados Unidos, que ele com o mercado interno, a indústria sobrevive muito bem. Você tem que, em defesa, achar um nicho, um segmento que você é hipercompetitivo e você é o melhor do mundo ou um dos melhores. Poucos países são capazes de produzir submarinos, produzir helicópteros, um Astros 2020, mísseis. Todas as nossas munições são produzidas dentro do nosso país. Essas capacitações, primeiramente, temos que preservá-las e incentivá-las de tal forma que elas venham a ser, no futuro, competitivas e que possam responder pela inovação que se pretende. Desenvolvimento, capacidade tecnológica sem inovação é praticamente impossível no mundo de hoje.
É imensurável o arrasto tecnológico que nós temos que conseguir nesse programa. Para isso, nós estamos indo às indústrias. As indústrias brasileiras, elas participam muito do nosso programa. O nosso objetivo realmente é nacionalizar o máximo possível para que as nossas empresas tenham o conhecimento desses equipamentos, dessas peças importantes para o submarino. E aí é bom registrar que a propulsão nuclear é toda desenvolvida por brasileiros. A nossa parceria com a França é para a construção do casco do submarino, para garantir uma proteção ao Brasil e aos brasileiros e para fazer o que eu considero até mais importante, alavancar a nossa indústria nacional, incorporar tecnologia como a gente está fazendo nos grandes projetos estratégicos. Hoje em dia, o mundo nos vê com competência suficiente para dar esse salto tecnológico, porque nós faremos parte no grupo seleto de apenas 5 países no mundo que projetam e constroem submarino de propulsão nuclear. Olha, hoje a indústria de defesa gera para o país uma receita equivalente a 3 bilhões de dólares. Mas tem, sobretudo, um extraordinário potencial olhando o futuro da indústria de defesa do país. Quando a gente diz que o Brasil poderia comprar do próprio Brasil, é uma verdade. Se nós observarmos muitos dos nossos produtos que as empresas de defesa podem oferecer, são hoje importados. Essa busca de substituição de importações, tanto na área de defesa quanto na área dual, é uma grande contribuição para a balança comercial. Muitas vezes se associa defesa a armas. Armas é um componente pequeno perto do universo que é defesa. Quando você fala de defesa, você está falando de alimentação, você está falando do setor automotivo, você está falando de aviação. Então, todos os setores, praticamente todos os setores da economia, se beneficiam do investimento. Isso traz emprego, isso aumenta o PIB. Então, se o Brasil não olhar para este mercado de maneira pragmática, nós vamos ficar para trás nessa corrida. Mas eu tenho certeza que todos os atores, principalmente o Ministério da Defesa, está muito consciente desse papel e nós, empresários, através das associações, das federações, vamos estar juntos, ombreando para que esteja cada vez mais firme esse propósito dentro do pensamento de Estado. Então, investir em defesa dá um retorno para a sociedade numa mola econômica. Então, um propulsor econômico é a indústria de defesa. As grandes democracias investem muito mais na defesa do que na automotiva, por exemplo, porque é uma alavanca de progresso, além de você dar segurança e soberania ao país. Indústria de defesa significa soberania e significa desenvolvimento tecnológico e industrial.